Olá pessoal, meu nome é Bartô e hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Nós vamos trabalhar nessa aula sobre a função exponencial. Mas antes disso, Pitágoras disse a seguinte frase: tudo é número. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Bem, segundo a frase de Pitágoras, ele disse que tudo é número. Na verdade, nós dissemos como matemático que sim, tudo é número. Hoje, para retratar sobre essa frase e sobre o conceito de função exponencial, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre Covid-19. Venham comigo, vamos à lâminazinha. Então, na lâmina, vocês vão perceber que nós temos um contexto de epidemia, certo? Nesse contexto, vocês vão verificar que nós temos um gráfico onde ele tem duas curvas, uma mais acentuada, que é sem medida de controle, e a outra é com medida de controle reduzida. Venham comigo. Isso significa dizer que a matemática ela tem a sua contextualização no nosso dia a dia e na ciência também. Vocês perceberam, né, no gráfico que foi proposto a vocês, que esse gráfico tem relação com a epidemia que está acontecendo atualmente. Como estudantes de matemática, nós podemos ajudar nesse sentido com nossos conhecimentos matemáticos. Gente, o que está sendo proposto pelos profissionais de saúde é que vocês tomem cuidado com a aglomeração de pessoas, com viagens e outras coisas mais. Por quê? Esse gráfico ele retrata a ideia de quando nós temos uma epidemia aceleradamente com contágio, nós podemos trabalhar esse modelo na matemática, fazendo com que a epidemia seja reduzida. E isso na matemática nós chamamos de achatamento do gráfico. Mas para isso, nós vamos conceituar e relembrar um pouquinho sobre função. Então venham comigo. Na função, nós temos o seguinte conceito. De um modo geral, dado dois conjuntos, A e B, e uma relação f de A em B, dizemos que f é uma aplicação ou uma função de A em B. Se somente se, para todo x pertencente a A, existe um único elemento y pertencente a B. De modo geral, nós teremos um par ordenado xy pertencente a essa função. Venham comigo. Nesse sentido, a função ela tem relação direta com o conjunto A e B, onde todos os elementos do nosso domínio terá uma relação com um único elemento da nossa imagem. Beleza até aqui? Para isso, nós vamos conceituar também a função exponencial. Como vocês vão ver isso na prática? Gente, a função exponencial ela é dada de acordo com a representação que foi mostrada para vocês sobre a curva de achatamento. Mas para isso, nós devemos nos aprofundar nos conceitos e em algumas características que ela apresenta. Vamos ao conceito? Então vamos lá ao conceito. Então observe que toda função de reais em reais não nulo, beleza? Ela é definida por f de x igual a A elevado a x, com A pertencente aos reais positivos e não nulo. E o meu A tem que ser diferente de 1. Então, esse é o conceito de função exponencial. Lembrando que ela terá uma característica, né, de um crescimento rápido de uma curva, seja crescente, seja decrescente. Nesse sentido, falar de crescente e decrescente, nós também temos modelos matemáticos para isso. Vamos ao exemplo? Então, observe o gráfico cartesiano da função exponencial. Nesse caso, o nosso estudo
em relação à função exponencial, ela é dada no elemento a. Quando o meu a for maior que 1, isso implica dizer que a minha função ela é crescente, ou seja, ela crescerá rapidamente em uma curva. Tudo certinho? Agora vamos ao outro caso. No segundo caso, nós teremos o zero menor que o a e o a menor que 1. Isso implica dizer, matematicamente, que nós temos um gráfico com a curva decrescente. E aí vocês vão perceber que, nesses dois casos, nós podemos ver a função exponencial. Voltando a esses conceitos e a essas nomenclaturas da matemática, nós podemos ver isso na prática. Vamos ao próximo exemplo. Vejam comigo na tela. Então, observe o exemplo do gráfico cartesiano da função exponencial. No primeiro caso, nós temos uma função f de x igual a 2 elevado a x. Vale ressaltar nesse gráfico que o que está em estudo é o nosso a. Então, observe que o 2 ele é maior que 1. Tudo certinho? Então, isso implica dizer que o nosso gráfico ele é crescente. Já no segundo caso, nós temos uma f de x igual a meio elevado a x. Então, quando você observa o meu elemento a da função exponencial, nós temos o seguinte estudo, que o meu zero é menor que o a e esse a é menor que 1. Portanto, nós temos uma função decrescente. Então, nesse caso, a minha função exponencial ela terá uma curva decrescente. Beleza? Então, a função exponencial ela só terá essas duas características, certo? Quando o meu a for maior que 1 e quando o meu a for menor que 0 e menor que 1. Para tratar desse assunto, nós vamos trabalhar um exemplo na prática. Tudo certo? Vamos ao exemplo. Então, olha só. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população P de determinada bactéria cresceu segundo a expressão P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que o nosso T ele representa o tempo em horas. Para isso, uma população de bactérias de 400 bactérias será necessário um tempo de quanto? Aí nós temos 5 alternativas. Na primeira, nós temos 4 horas. Na segunda, aliás, na alternativa B, 3 horas. Na alternativa C, 2 horas e 30 minutos. Na alternativa D, 2 horas. E na alternativa E, 1 hora. Gente, a aplicação desse problema, basta você ter o conceito básico da nossa função exponencial. Vocês lembram? Então vamos recapitular. A minha f de x na função exponencial ela é igual ao meu a elevado a x, onde esse x é a nossa variante. Tudo certinho? Agora nós vamos à solução. Então nós temos uma p de t que é igual a 25 vezes 2t, aliás, 2 elevado a t. Isso implica dizer que nós temos que substituir essa p de t por 400. Então ela ficará da seguinte maneira. 400 é igual a 25 vezes 2 elevado a t. Gente, até aqui você somente substituiu, certo? Então vocês perceberam que eu substituí os valores para a minha generalização da função exponencial. Para a resolução desse exercício, vocês terão que utilizar de algumas propriedades matemáticas. Vamos ainda à solução no exemplo. Então, utilizando a propriedade de comutatividade, você dará um giro na equação. Então, ela ficará da seguinte maneira. 2 elevado a t igual a 400 dividido
para 25. Então, nesse caso, o próximo passo da resolução dessa equação é dividir o 400 por 25. E aí nós temos um quociente. E esse quociente dará quanto? Beleza, isso mesmo, dará 16. Então, nesse caso, a minha solução ficará 2 elevado a t igual a 16. Certinho? Mas você percebe que na função exponencial você trabalhará alguns conceitos da potenciação. Então, nesse caso, no primeiro membro, eu tenho 2 de base elevado à minha variável t. Tudo certinho? Agora, como você fará no 16? Ah, lembrou? Você utilizará o MMC. Ou seja, você substituirá esse 16 por um número que tem base 2. Então, nesse caso, ficará 2 elevado à quarta potência. Tudo certinho? Gente, na solução vocês viram que ficou 2 elevado a t igual a 2 elevado à quarta potência. Trabalhando a função exponencial e os conceitos de função exponencial, vocês percebem que, ao eliminarmos a base 2 do primeiro membro e a base 2 do segundo membro, você terá a seguinte solução, que o meu t é igual a 4. Isso implica dizer que nós chegamos a um resultado desse problema. Mas qual era a pergunta mesmo? Voltemos lá. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário quanto tempo? Ah, então está respondido. A solução será 4 horas. Beleza? Mas observando as alternativas dispostas nesse problema, você terá como gabarito, como resposta certa, a alternativa A, 4 horas. Gente, vocês perceberam que a aplicação da função exponencial ela pode ser dada em vários sentidos. Nesse caso, eu trouxe para essa aula 2 exemplos bem práticos. Um para a epidemia que está acontecendo na atualidade, do Covid-19, onde vocês fizeram a relação através da representatividade do gráfico, onde vocês visualizaram a função exponencial. Um outro exemplo foi a resolução desse problema, onde foi trabalhado sobre bactérias. Então, vocês percebem que a função exponencial ela tem a sua aplicabilidade em qualquer contexto, seja na saúde, seja na economia, seja em qualquer outro problema. Mas a matemática, como havia dito Pitágoras, tudo é número, ou seja, a matemática ela está empregada no nosso dia a dia. Gente, a aula de hoje foi trabalhar a função exponencial. E aí vocês viram que o conceito de função exponencial é uma f de x igual a elevado a x. Além disso, nós fizemos um estudo que está relacionado ao elemento a, quando o meu a for maior que 0 e quando o meu a for menor que 0 e menor que 1. E aí nós teremos 2 casos. A minha função exponencial será crescente e decrescente. Para isso, ficará algumas atividades com vocês. Leiam, se aprofundem, estudem. É muito importante o conhecimento matemático e saber aplicar no nosso dia a dia. A aula de hoje foi essa. Até a próxima e estudem!